Saudações, criaturas benquistas e bem-vindas nesta grande pátria multidimensional. Estamos ainda falando de libertação, falamos muito das prisões, das trevas, etc. Mas agora é hora de falar um pouco sobre, efetivamente, uma libertação, aquilo que procuramos, esse passaporte multiverso para nos manifestarmos como realmente somos, aprendendo a cada etapa, sem exatamente fazermos grandes saltos inequívocos, mas sim compreendendo todo o processo para que então sejamos mais conscientes a cada passo e a cada processo de libertação. E em determinado momento, a equipe se reúne em torno de Gubbio em um atendimento e de repente, com algumas personagens características lá que estavam se equivocando, de repente diz assim Gubbio, sobre aliviar. Então começamos a pensar sobre aliviar. Então o que seria estarmos prejudicando algum processo e de repente tornarmos isso, virarmos esse vetor e de repente começarmos a aliviar. Nos parece muito distante porque nos parece que primeiro temos que expiar, temos que resgatar, temos que nos motivar a conhecer o que nos levou a acontecer, o que nos levou a ser e de repente procurarmos melhores caminhos para sairmos desse contínuo que nos parece quase eterno. Mas ali o orientador diz sobre a questão de aliviar. Ele diz, eu, um tanto atônito, merecerei a graça de transmitir alívio? E Gubbio entra no diálogo e diz, serviço construtivo e atividade destrutiva constituem problema de direção. Voltamos ao compêndio dessas grandes ideias que o instrutor Gubbio e Flaccus, também o ministro, falavam em nossa primeira discussão, o problema da direção, direção do pensamento, direção de todas as vertentes, de todos os vetores, de todas as possibilidades de nós almas. Vós sois deuses, já dizia o grande mestre que nos abriga a mente nesse momento. Ele diz serviço construtivo. E ele diz, a corrente líquida, devastadora, que derruba e mata, pode sustentar uma usina de força edificante. Sustentar uma usina. Então é comum que pensemos que, de repente, toda aquela energia mal empregada, ou melhor dizendo, empregada de maneira fictícia, porque toda a questão do mal que nos parece uma realidade, em verdade, é apenas caminho para chegarmos ao bem, uma vez que o mal é inexistente. O mal não representa o nada, efetivamente, porque o nada não existe, como nos esclarece o Espírito da Verdade. Então, a corrente líquida, devastadora, pode também sustentar uma usina de força edificante. Em verdade, meu amigo, todos somos devedores enquanto nos situamos nas linhas do mal. É imperioso reconhecer, contudo, que o bem é a nossa porta redentora. Aí ele traz a ideia que o maior criminoso pode abreviar longos anos de pena entregando-se ao resgate próprio por meio do serviço benéfico aos semelhantes. Então, a grande porcentagem das almas mergulhadas nessa dimensão, nessa terceira dimensão, enfim, para chegarmos a uma quinta dimensão em algum momento, alguns mais próximos, outros já vivem, outros se planejam, né, para viver. Resgate próprio por meio de serviço benéfico. Isso quer dizer que muitos de nós estamos aqui tentando serviços benéficos justamente para encurtarmos, para aliviarmos esses longos anos de pena, esses longos anos de expiação ou de provações, podemos dizer então. Começa hoje, aqui e agora, com o Cristo. Em tua determinação de ajudar, esconde-se a solução do segredo da felicidade própria. Vamos apenas repetir para iniciarmos esse nosso pensamento de hoje. Começa hoje, aqui e agora, com o Cristo. Em tua determinação de ajudar, esconde-se a solução do segredo da felicidade própria. Gubbio. Esconde-se o segredo da felicidade própria. Mas pensar sobre esconder, mas por que estaríamos escondendo
dentro de nós mesmos. Nossa, sim, podemos pensar do esquecimento quando encarnamos, podemos pensar do esquecimento quando nos movemos entre orbes. Sim, podemos pensar quando nos movemos entre orbes. Há também um esquecimento de certas características, de certas persistências em determinado orbe que não podemos levar com uma memória muito clara para outros orbes quando nos deslocamos, justamente porque nos causaria alguma confusão eletromagnética dentro das necessidades da alma, do espírito manifestado. Vamos então reforçar esses pensamentos com esta obra já citada, Alienígenas ou Médiuns, Paulo César Fructuoso, em um breve comentário a respeito da obra em si, mas ele trata um pouco sobre a evidência que ninguém deixa de existir após o fenômeno dito morte, e aí ele fala do componente energético transmissor da vida ao veículo carnal dos humanos, até onde é entendido, se transfere para outros planos vibratórios de existência, designados pela ciência como mundos ou universos paralelos ao nosso, e pelas religiões como pátria ou plano espiritual, astral ou celestial, e que constituiria seu habitat natural. Ali então continuará sua peregrinação pela eternidade, adquirindo cada vez mais conhecimentos e poderes. Por esse raciocínio, todos os humanos seriam extraterrestres. Todos os humanos seriam extraterrestres. Estaríamos aqui só de passagem. Não, mas é possível que alguém da criação do mundo, da criação deste orbe, ou do deslocamento do orbe após um determinado acidente solar, seja como queiramos, né, nos aprofundarmos nesse conhecimento, mas desde o primeiro momento, como células muito simples e de repente vidas mais complexas até chegarmos ao que somos hoje, será que é possível passarmos todo esse movimento? Mas seriam bilhões e bilhões, seriam milênios e milênios em determinados estágios que poderíamos avançar com maior celeridade, não é mesmo? Mais um trecho do a nossa mente aí mais aguçada, né? Paulo César Frutuoso dizendo: igualmente não é mais negada a existência de outras civilizações ultra-evoluídas nos incontestáveis mundos existentes neste universo, ou vamos dizer, no multiverso, ou nos outros universos, capazes de abrigar a vida com possibilidades imensas de nos visitar sem serem percebidas e menos influenciar nossa história. E aí ele trata de algumas personagens, uma delas que já citamos, e vamos voltar a estas personagens em algum momento, como Nikola Tesla, como Einstein e como outras grandes personalidades que tratamos, principalmente falando sobre fenômenos e sobre este componente energético transmissor da vida. E aí repetimos a frase dele: transfere-se a outros planos vibratórios, designados pela ciência como mundos ou universos paralelos. Então, uma nova dica aí: Alienígenas ou Médiuns, Paulo César Frutuoso nos explicando, nos iluminando e nos auxiliando. Então faremos então um pequeno compêndio de algumas obras para elucidarmos o nosso pensamento de hoje e vamos então tratar um pouco, mas bem brevemente, deste condomínio espiritual Hermínio C. Miranda, muito interessante, falando de multipersonalidades, falando de ligações um pouco relacionado à questão de egos em conflito, enfim, personalidades que entram em contato. E aí, em determinado momento, uma frase nos coloca a pensar sobre esse tema de hoje. Diz assim, ele trata um pouco sobre a questão da amnésia, a questão de estar fora, a questão de estar lidando com outras personalidades, seja ela em desdobramento, vamos chamar aqui em processos sonambúlicos, mas vai nos dizer, Hermínio C. Miranda, em seu texto, dizendo assim: no momento em que estudiosos decidirem aprender com os fatos, em vez de forçá-los para dentro de exíguos esquemas inadequados, poderemos avançar mais rapidamente no conhecimento de importantes aspectos do psiquismo. Vamos lá. No momento em que estudiosos, todos nós que estamos aqui, que estamos vibrando em conhecimentos
desse conhecimento do universo, o conhecimento prático do universo, ou seja, estarmos vivendo, vivenciando, compartilhando, entrando nessa grande energia vibratória do amor universal de Deus, no momento que decidirem aprender com os fatos, em vez de forçá-los para dentro de exíguos. E nós estamos sim presos ainda em questões relativas ao ego, ao egoísmo, ao orgulho de alguma forma, porque sempre queremos encaixar as nossas mini certezas em situações que vão se desdobrando diante de nosso conhecimento, de nossa busca. Sempre queremos buscar elementos que possam justificar algumas de nossas reações e algumas de nossas ações. E aí vamos buscar esse recurso no livro dos Espíritos. A pergunta é 917. E aí nos diz assim, isso é para todos, o livro dos Espíritos não é para espíritas, o livro dos Espíritos é para todas as criaturas de todas as religiões e também para aquelas que não têm religiões. É um tratado filosófico universal e espiritual que deve ser base para estudos aprofundados para todas as criaturas que almejam seguir o Espírito da Verdade, que almejam seguir o Cristo também, com todas as suas manifestações. Qual é o meio de destruir-se o egoísmo? Se é a chaga da humanidade, se o orgulho e o egoísmo são ainda as nossas cadências, as nossas dificuldades para nos desprendermos e estarmos em contato com aquilo que é universal, ou seja, com portas que podem abrir e os efeitos vibracionais podem ser comunicáveis nos impulsos eletromagnéticos entre criaturas de diversas manifestações da mente, manifestações espirituais. Por que não tentar? Por que não nos aprofundarmos, sim, em eliminarmos o egoísmo como facto, mas trazermos o egoísmo apenas como escola? Então, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria. Nossa, mas influência da matéria? Não. Estamos aqui espiritualizados, estamos aqui conversando de criaturas que, independente do processo religioso que se encontraram em suas infâncias, adolescências, em vidas pregressas, estamos aqui procurando algo que seja mais aberto para a espiritualidade, para a universalidade. Então nós não estamos influenciados pela matéria. Estávamos estudando sobre perispírito. Estávamos estudando sobre a realidade após a morte do corpo mais denso. Após a morte do corpo mais denso, existe um outro corpo que também é matéria, que continuamos ainda nos complexos eletromagnéticos e atômicos, complexos atômicos, movimentações de fótons ainda, movimentações de energia que vai se materializar em determinado momento com um colapso da onda, se em todo esse processo em que estamos pensando do que a mente pode criar efetivamente, controlando as energias salutares, beneméritas, salutares e eternas do Criador, em que vamos nos comunicando e vamos sim procurando entender cada vez mais essa onda única, onipresente, em que podemos pensar que algumas civilizações já chamaram de energia vril, mas do fluido cósmico universal, o hálito hausto do Criador, como o próprio autor, repórter espiritual, condutor desta nossa pequena viagem astral, chamado André Luiz, nos traz. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Alegóricas! Estávamos falando ali de fantasias fictícias. Então, nossas realidades fictícias, então estamos cercados aqui por algumas criaturas, estamos cercados por alguns papiros, alguns livros editados, então, por exemplo, o livro dos Espíritos editado, mas lembramos que quando houve aquela queima famosa de Barcelona, não só deste livro, mas de tantas outras queimas que nem foram sequer relatadas em jornais, em históricos, etc., porque tudo aquilo que perturbava o status quo do controle da humanidade, do controle mental da humanidade. Vamos, inclusive, lembrar a frase célebre em uma das canções de Robert Nesta Marley, dizendo que precisaremos nos libertar do quê? Nos libertar dessa escravidão mental. Porque os outros processos são apenas consequência, mas a escravidão é mental, ela nunca foi efetivamente física, nunca foi a lei do mais forte
na questão física. Porque quantas criaturas com corpos débeis, com situações muito frágeis, controlam imensas e imensas humanidades. Não precisam sequer se manifestarem como grandiosas figuras, não. Basta que um controle mental, uma certa hipnose, um certo estudo mais ou menos aprofundado de como funciona essa questão ondulatória de vibrações espirituais, de processos eletromagnéticos, que há sim a preocupação em saber se eu controlo o egoísmo, se eu controlo o ego, ou se eu almejo chegar a ser o que eu preciso ser, que é um espírito livre universal. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos ou usos às relações sociais. Leia-se espiritismo, leia-se todos aqueles segmentos ou aquelas universalidades que vão se desprender desta base espiritual e universal. Livro dos Espíritos, um tratado para as criaturas da terceira dimensão se iniciarem nesse processo de libertação rumo à quinta, sexta, sétima, oitava e por aí vai, com todas as possibilidades de um espírito que se faz Deus. Que se faz Deus por pedagogia, vamos chamar de Deus com D minúsculo, para não confundirmos o Criador com a criatura, né? Então, vamos então lembrar, por exemplo, do choque, que é também parte do texto aqui, que diz: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Isso quer dizer colocar-se na defensiva, isso quer dizer que estamos falando de em torno, vamos estimar apenas, não tomem isso como realidade única e matemática, mas vamos estimar apenas de 70% dos processos são justamente sombras que são ativadas em nossas almas, em nossos registros, justamente quando presenciamos aquilo que ainda não está completamente compreendido em nossas almas como lição única e apresentável. E como último recurso para esse nosso início de papo, início de conversa, vamos então buscar o cérebro triuno, um estudo levado por Irvênia, por Décio, por Sérgio, da AME Brasil, né? Muito conduzido também por Marlene Nobre, a sua época, a edição, né? Os Caminhos e a Edição, com muitas conversas entre eles. Mas vamos então, num determinado capítulo, sobre visão panorâmica desse processo, mas fala assim do cérebro triuno como 3 estágios, 3 andares da casa mental, que o próprio André Luiz vai nos trazer como, vai nos suprir, né? Com essa informação, essa necessidade de estudarmos mais a fundo. E aí, em determinado momento, os autores vão nos trazer da seguinte forma: parece-nos claro que à medida que as capacidades vão se acumulando, o veículo de relação com o meio e com as outras inteligências vai se aperfeiçoando, adequando-se às novas funções que estão se desenvolvendo ou que estão desenvolvidas, adequando-se a novas funções que estão desenvolvidas, mas se são novas, elas já estão desenvolvidas, então deixaram de ser novas por já estarem, ou seja, passado, presente e futuro. Como lidamos com essa situação? Então, situações novas que já estão desenvolvidas, mas não estão práticas, mas não estão efetivas, talvez uma linguagem mais psicológica, podemos dizer, na memória de trabalho, podemos dizer, não estão efetivamente prontas para serem ativadas em curto prazo. Talvez as questões magnéticas elas sejam um pouco mais lentas nesse processo até que busque-se esse arquivo, né? E esse arquivo seja preparado, pronto, né? Como efetivo recurso da alma naquele momento. Isso quer dizer que se nos encontrarmos em uma questão de convívio com outras dimensões, outras criaturas que não necessariamente ainda vencemos ou não sabemos como nos comportarmos, lembrando um pouco da figura de Emmanuel nos dizendo que estamos apenas iniciando o que é a civilização,
porque seria muito fácil dizermos que a civilização em pequenino orbe como estamos seria o que nos ensina no universo, mas se vamos para orbes que são 10 vezes maiores que a Terra em população e em espaço, vamos cogitar que há sim uma certa complexidade maior a ser aprendida. Então, por favor, vamos todos nos conscientizarmos que estarmos à beira da galáxia, estarmos no braço de Órion, quer dizer sim que precisamos utilizar essa posição como observadores daquilo que é maior, mas não com falsa humildade, e sim como uma verdadeira humildade de dizer: sei onde estou, sei onde quero ir, ou pelo menos entendo que este seja um caminho válido ou alguns caminhos válidos para chegar onde eu preciso chegar. Então, este é o nosso objetivo. Então, novas funções que estão já desenvolvidas. Aqui repetimos o aforismo de Derrida, né? E Lamarck dizendo assim: a função faz o órgão. A função faz o órgão. Isso quer dizer que, quando estamos falando que, pelo nosso estudo até então das ciências, nós utilizamos em torno de 10% de todo o processamento de DNA. Nossa, mas o DNA ele é responsável sim para desenvolvermos e estarmos manifestando tudo aquilo que podemos nas dimensões mais densas. Isso inclusive na dimensão perispiritual. Isso nos faz pensar no que faríamos com 90% de nosso DNA. Mas esse 90% não seria, obviamente, para lidarmos com 3 dimensões. Não seria exatamente para lidarmos com estes compostos atômicos, esse chiaro escuro, essa reflexão dos objetos à luz, para reconhecermos aí sabores, reconhecermos sons, vibrações diferentes. Aí, para continuarmos aí a nossa reflexão e fazermos uma ligação com todo esse material que vem nos fortalecendo, né, o ímpeto, e vem nos fortalecendo a alegria de estarmos aqui discutindo, né, buscas e compartilhando, né, com imensa humildade, no sentido de estamos apenas, quem sabe, preparando uma pequena faísca para que, quem sabe, o fogo se acenda com mentes maiores que as nossas, com mentes mais preparadas que podem instruir muitas outras criaturas, e isso realmente seja o fogo renovador desse processo de regeneração. E aí, uma determinada benfeitora começa um diálogo com todo aquele agrupamento, e aí vamos utilizar esse processo para elevarmos os padrões de compreensão que estamos tratando aqui agora. Aqui agora, modo de falar, tempo, espaço, enfim. Rogais o regresso à sombra protetora da carne. Sombra protetora da carne. Sim, obviamente, vamos encarnar o esquecimento, mas não é para nos protegermos do outro, porque sabemos que em processos obsessivos há possibilidade do outro manifestado como figura individuada e individualizada, nos encontrar pelas nossas características que vão se manifestando ao longo da encarnação, que não nos deixarão nos escondermos de quem verdadeiramente somos, mas para nos proteger, a sombra protetora da carne, para nos protegermos de nós mesmos. Sombra protetora da carne para nos protegermos de nós mesmos. Continua a benfeitora, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual, antimatéria. Carregamos isso no perispírito, nos preparamos para a reencarnação. Não nos alertam propriamente sempre os benfeitores que nos ajudam, os engenheiros siderais, os engenheiros da encarnação ou do processo de mergulho na matéria mais densa, não nos alertam que diz, olha, tens aí uma certa quantidade manifestada de antimatéria contigo que precisa ser revista, e por vezes o diálogo é outro, o diálogo é quem sabe reencarnamos numa família assim, quem sabe reencarnamos numa situação assim, quem sabe um desencadeamento de certo comportamento celular pode te trazer uma lição, uma reflexão mais intensa, quem sabe rever velhos convivas de outros processos, quem sabe até de outros orbes, possa reativar um ensino em andamento que foi interrompido por algum motivo. E não necessariamente vão nos dizer, olha, tens uma certa quantidade de massa X
em antimatéria que precisa ser retirada para que possas efetivamente levitar, para que possas efetivamente te deslocares e te comprovares como movimento mental no fluido cósmico universal ou no processo eletromagnético para essas informações, não só de neurônios, de axônios, enfim, que vão explodindo, pequenas explosões de informação que vão se comunicando nesse processo eletromagnético, vão chegar ao sistema nervoso e vão produzir tudo aquilo que precisam produzir como realidade do espírito em comunicação, transcomunicação, podemos até dizer, que é efetivamente compreendermos o meio, aquilo que nos traz de reflexão, porque projetamos esse meio, sim, daquilo que temos como realidade. Isso é semiótica, é uma conversa semiótica, é uma conversa onde, ao descrever este diálogo para alguém, então eu vou comunicar, olha que interessante, certa criatura ali propôs algum diálogo, propôs algumas questões aí, algumas filosóficas, algumas científicas, algumas religiosas, algumas ultrapassando todas essas três vertentes ali, mas essa criatura nos propôs pensar sobre isso, sobre aquilo, falando sobre a característica A, B e C. E de repente uma outra criatura vai ouvir isso e vai transmitir para outra criatura, olha, esse cidadão ali, cidadão dito em busca universal, fala de B, C e D, e aí esquecemos do A. E aí uma outra criatura que, com o foco de atenção, projetando o seu universo, projetando o seu mundo, a sua visão, né, de processo, vai projetar e vai dizer, interessante, fala muito bem de D, mas de repente poderia aprofundar muito mais em C ou em B, e claro que nós vamos consultar a teoria popular, nós vamos consultar os velhos ditos populares em canções, inclusive dizendo que quando A fala para mim de B, eu sei muito mais de A do que B, e C e D, e efetivamente ao longo do processo. Então, nós temos sim essas questões de semiótica, de percepção, não só de quando falávamos das descrições do próprio André Luiz a respeito do Sol em dimensões diferentes, porque basta que estejamos em uma aeronave qualquer, estejamos observando acima das nuvens o reflexo dessa nuvem na água e pensarmos que alguns instrutores espirituais, que é o caso de Gubbio, que estamos falando de apenas alguns quilômetros a mais de onde uma aeronave passa, um avião comum, né, de trânsito comercial, de turismo, seja como for, mas quando observamos, temos uma pequena visão, despertos nessa matéria mais densa, e podemos transcender e podemos até obter comunicações com aquelas criaturas que estão muito próximas ali, inclusive da matéria mais densa, comunicações daqueles que já se entendem entre dimensões, e não aqueles que se afundam na matéria mais densa e dizem, apenas quando eu for descansar este corpo da matéria mais densa é que eu sou um espírito e que vou me comunicar. E esses processos, inclusive falarmos um pouco da questão importante de mediunismo, ou de mediunidade, ou de diálogos abertos, diálogos importantes com essas dimensões, inclusive conosco, falávamos a respeito disso no estudo anterior, a respeito de conseguirmos dialogar conosco, conseguirmos dialogar com nós outros em diversas segmentações. Por que segmentações? Por que fractais? Por que falamos ainda de pequenas emanações de nós mesmos? Porque é impossível que em um universo de perfeições, um universo central junto a Deus, que consigamos sequer nos aproximarmos, porque para nos aproximarmos precisamos entender compreensões. Se aqui, em algum determinado local um pouco mais obscuro, menos iluminado, fica mais difícil o nosso acesso. Imagine então se estamos falando do conhecimento do universo e das coisas que sequer ainda cogitam o nosso despertar, porque nós temos isso, sim, temos isso, todo esse conhecimento do universo que vem do Criador,
sim, que vem também dos co-criadores em plano maior, sim, dos Cristos galácticos, enfim, dos que coordenam os universos, sim, de todo esse processo. Mas para esse momento, ou podemos apenas falar da perspectiva de nós fractais, de nós mesmos que estamos aqui representados, né, neste pequeno orbe, é importante sempre lembrarmos, não como uma perspectiva de quem sabe ficarmos tristes ou desanimados, muito pelo contrário, para entendermos que temos uma oportunidade super valiosa, até uma oportunidade de ouro, como diz a sabedoria popular, que vamos até pensar nas emanações de Saint-Germain, né, do ouro, da energia violeta que ele projeta por todo esse processo, mas vamos pensar sobre essa oportunidade de... Imagina então se estivermos em orbes muito maiores. Imagina então se tivermos que lidar com uma abertura inteira de uma galáxia, esse complexo todo. Imaginem quantas questões de sombras e egos vão surgir para que tenhamos firmeza em nosso passo ou em nosso voo, que podemos dizer assim também, não somente no passo, porque estaremos ainda muito ligados à matéria mais densa, porque não se pode ultrapassar o universo caminhando, como nós sabemos, inclusive, a respeito até de sairmos da órbita deste orbe. Sabemos até quando precisamos cruzar grandes distâncias em espaço reduzido, né? Lembrando que em determinado momento as travessias de Paulo de Tarso foram feitas, né, com transportes muito rústicos e muitas delas a pé, mas não necessariamente ele, nas diversas dimensões fractais que ele se manifestava no despertar dele após Damasco, ele se conduzia somente pelos pés, somente pela caminhada, e sim conduzia-se com diálogos interdimensionais diversos, inclusive com a própria emanação de Jesus, a própria emanação do Cristo, como Jesus de Nazaré ali representado. Muito interessante essa reflexão para que possamos pensar nos transportes. Já temos hoje, sim, transportes que levitam, sim, transportes que nos entregam coisas, sim, todos eles utilizando essa pressão atmosférica como condutores, né, e o espírito, como assim o se movimenta de certa forma, né, inclusive pelo pensamento, com velocidades muito maiores que a velocidade da luz, né, se assim for. Então, a sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Então nós ainda estamos falando da veste espiritual, não estamos falando do espírito, mas a veste espiritual. Para nos prepararmos, para estarmos com a veste nupcial, com a veste necessária, quando formos chamados, né? Contudo, já armazenastes suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação. Reconhecer os nossos erros é muito comum. Nós chegamos então no processo do desencarne, do desligamento da alma. Então a romboide ela é processada ali nas engenharias e de repente com um mecanismo muito simples são desligados e nós partimos. E nós partimos mais ou menos conscientes, vamos passar pelo processo de higienização natural do perispírito, principalmente, mas do corpo mental como fundamentação, principalmente o que alguns vão chamar de corpo mental inferior. Importante não nos atentarmos muito à questão do inferior, justamente por nos parecer um pouco pejorativo, mas sim como um corpo de dimensões, de projeções inferiores ao corpo mental superior, que teriam outras projeções universais e multidimensionais. Esse sim seria um caminho para compreendermos. Reconhecer os nossos erros, tudo bem, porque reconhecemos os nossos erros. Nossa, mas então reconhecemos, mas não queremos compreender profundamente. Queremos apenas entender que a palavra popular é gambiarra, podemos fazer uma certa gambiarra ali em nosso processo encarnatório e estamos quites com a lei, estamos de igual para igual com outras almas que avançam, né, sem
carregar as suas sombras, lembrando até aquela célebre frase trazida naquela canção do século passado chamada Story to Heaven, que diz, né, caminhando com as nossas sombras, taller than our souls, mais altas do que as nossas almas. Então, as nossas sombras mais altas do que as nossas almas. Claro, certamente que alguém poderia lembrar desta frase como se houvesse algum objeto iluminando. Mas sim, nós estamos falando dessa iluminação, mas não necessariamente dessa iluminação lúdica, educativa, pedagógica que nós temos das lâmpadas, como falamos no estudo anterior, e sim da iluminação das energias naturais, as energias que concluímos aí em algum ponto, ainda outros pontos mais profundos para vir, mas com a figura do bóson de Higgs, como falamos a respeito dos fótons e dos movimentos e do elétron, aquele movimento necessário. Então, reconheceis a ponto de aceitar a necessária retificação. E é muito comum que digamos, sim, eu vou para a reencarnação, eu vou projetar, não aceito completamente ir para tal orbe porque eu sei que vai ser para o meu próprio bem. Um estágio de consciência que, por vezes, dura alguns momentos. Vamos dizer que esses momentos podem ser anos, meses, podem ser dias, podem ser décadas, séculos. Sim. Então, continua benfeitor assim para pensarmos. Fortalecestes o ânimo, a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? Porque por vezes estamos lá, então fomos chamados, próximo, e aí vamos. Sim, e aí consultam os dados e tal, fazem um pequeno download das informações, projetam isso em telas eletromagnéticas do perispírito, enfim, apenas para ser mais ilustrativo. E aí o engenheiro aponta e nos diz, olha, ou até o cientista ou analista de dados responsável pela função vai nos mostrar aqui e ali. Podes ali comentar com determinado arquiteto, com determinado engenheiro nessa função que vai te indicar o melhor caminho. E aí vocês vão conversar sobre essas projeções e necessidades que vão te auxiliar a progredir, a aliviar. Então aquelas figuras que nós tínhamos, por exemplo, que nos parece apenas uma semântica, uma comparação semântica, que carregávamos sacos, mochilas ou algo assim com pesos, e aí dizia orgulho, egoísmo e tudo carregávamos, e quando vamos soltando vai ficando mais leve, nos parecia alegórica, mas na verdade ela é uma realidade porque carregamos essa antimatéria, e com antimatéria, sim, o espírito nem na matéria consegue se libertar. Nem na matéria consegue se libertar. Aí há uma frase que pode nos parecer aí mais interessante para, então, continuarmos nos nossos comentários. Aprendestes a servir com o Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Muito conteúdo. Uma frase mais extensa. Aprendestes a servir com o Cordeiro Divino. E lembramos do diálogo que citamos com este estudando o nosso lar, com Inácio Ferreira, o diálogo com alguém que estava temporariamente nas trevas, porque todos que estão nas trevas é apenas temporário. E aí ele dizia, parem com essa mania de cordeiro, parem com essa predisposição para serem cordeiros. E aí, novamente, nos traz a benfeitora, o Cordeiro Divino. Mas por que a figura do cordeiro? Por que essa figura religiosa? Mas se vamos a um orbe que não tem cordeiro, um orbe que tem um outro animal com outro nome ou com outra projeção material, outro fenótipo, vai parecer diferente, mas ao mesmo tempo, além da letra morta, com o espírito da letra, como alguns vão dizer, vai nos parecer a lição muito semelhante. Por isso,
quando falamos e quando estudamos aqui, seja a obra extensa, né, de Chico Xavier, seja a obra extensa de Kardec, seja a obra extensa de Joana de Ângeles, seja a obra extensa de Ramatiz, seja a obra extensa de tantas outras criaturas que vão se desprendendo e vão se desprender tantas outras pela quinta dimensão, porque os conteúdos vão ficando mais profundos, mas não só profundos no sentido de abrir as portas da ciência, mas sim abrir as portas do coração-mente, essa ligação direta em que vamos nos compreendermos familiares de criaturas que nem sequer cogitávamos ou aceitávamos a existência. Não vos iludais, não vos iludais. Cordeiro divino, mas aí até aí tudo bem. Servir com o Cordeiro Divino, muitos de nós estão, mesmo aqueles que estão ainda na maldade, na ignorância, maldade igual ignorância, ou seja, ignorância das coisas mais universais e espirituais, né? Mesmo que digam, não quero acreditar, ainda assim, não é uma questão de fé, não. É uma questão de nesse espaço-tempo, nessa terceira dimensão, é uma questão de tempo. Então, ninguém ultrapassará aí podemos dizer, os 150 anos, né? Que nós não estamos no Velho Testamento, nós não estamos em outras humanidades, que o tempo é diferente, que as idades são diferentes, né? Quando uma criança pode ser representada, né, por alguns meses e logo entrar na adolescência, ou o contrário, podem haver criaturas que vão se manifestar, por exemplo, com 50 anos e ainda serem infantes, né? E claro, vamos pensar que é uma certa ficção, que é uma certa criação, mas quando vamos pensar que alguns desses scripts são escritos em 3 horas após um determinado sonho, ou seja, desdobramento para certas regiões, vamos entender, opa, então a ficção e a realidade têm mais coisas em comum do que possais imaginar, entre o céu e a terra, como diz o ditado. Até o sacrifício pessoal. Sacrifício pessoal. Mas não é o pessoal do ego, por exemplo, do ego com este nome, com esta característica, com este registro, seja ele de CPF, passaporte, nacionalidade, ou registro nos bancos de dados perispirituais ou espirituais das engenharias logísticas, né, de processos encarnatórios. Mas sacrifício pessoal daquilo que eu já alcanço de mim mesmo, daquele diálogo em que eu já projeto em mim mesmo. E não vamos apenas pensar na figura brilhante, vamos dizer assim, porque o que brilha nos chama a atenção, mas aí precisamos aprofundar, brilhante de Madre Teresa de Calcutá, a respeito da conversa com Deus, e diz: o que a senhora conversa com Deus, o que a senhora diz, eu não digo nada, e Deus o que diz para a senhora, ele nada diz, porque essa conversa, ela não é assim como vamos relatar, por exemplo, algumas experiências naturais que vão se desprendendo aos poucos quando vamos aceitando esse desenvolvimento natural mediúnico, esse desenvolvimento natural espiritual e universal, como diálogos que são diálogos ocasionados com algumas criaturas de processamento muito abrangente, que nós vamos tomar esses diálogos como blocos. E aí temos até a figura, por exemplo, de processos dentro de um processamento de linguagem natural, que hoje se assustam alguns, e alguns pensam que podem até se aproveitar como algo que vai gerar muito lucro, que é o ChatGPT, né? Que alguns vão falar sobre os processos, as projeções de large language models, ou aqueles modelos de linguagem muito grandiosos que parece, resolverem os problemas de negócios da humanidade, porque alguns temerosos ainda que vai substituir a humanidade. Mas se voltarmos a questões, inclusive, daqueles que parecem ficções, né, convivendo
com outras criaturas, com robóticas, com automatizações de processos, é algo natural que nós já temos. A marcha foi um dos primeiros em automóveis, em carros, por exemplo, a questão do carro elétrico, a questão... Enfim, se voltarmos à Tesla, então, se buscarmos recursos, inclusive na descrição de Paulo César Frutuoso, e até procurarmos biografias aprofundadas de Nikola Tesla, até aquela questão, por exemplo, de termos energia disposta gratuitamente, ou seja, coletivamente vivendo já na regeneração, que era a ideia, era onde vivia a mentalidade de Nikola Tesla, né, na compreensão de eliminarmos inclusive cabos, cabeamentos, etc. Então, voltando à questão da experiência, conversas que temos como se fizéssemos um certo download, ou que se compreendêssemos um bloco de conversas, né? Nós mesmos, digamos assim, nós mesmos em processos mediúnicos, em conversas multidimensionais naturais. Importante que se diga conversas naturais. E aí podemos, inclusive, expressar essas ideias desse diálogo, que não foi feito como uma pergunta, uma resposta, um vetor, outro vetor, uma ida, outra... Inclusive, estamos alcançando, já que falamos de tecnologia, processos como o dito GPT-4, outras criações de modelos de linguística, mas que vão gerar muito daquilo que, como se fosse uma cópia do mundo, sim, mas do cópia do mundo de projeções mentais da humanidade. Mas imaginem que nós não estamos em uma pureza de linguagem, de tratamento e de sociedade para tomarmos esse modelo como o modelo da sociedade do porvir ou da regeneração, e sim modelo de uma sociedade para estudarmos o histórico de como foi a sociedade antes do processo de regeneração. É importante que se diga, porque os conceitos que ali vão emergir de respostas que temos em modelos assim vão surgir exatamente de modelos que temos em conversas com diversas criaturas do nosso convívio, que algumas vão explorar coisas mais universais, outras vão mais explorar coisas do cotidiano. Então, não vos iludais. Esta é a frase que nos deixa a pensar hoje, não vos iludais. Então, chega de ilusão, chega de processos aí de emanações, de dizer que isto é uma realidade, aquilo é uma realidade. Em verdade, tudo isso é uma realidade e não é uma realidade. Depende apenas, e não só da questão de Einstein no processo de relatividade, mas e da física quântica também, que prossegue até hoje com o estudo, mas de processos multiverso, de processos de universos paralelos, como comenta o colega Paulo César Frutuoso, mas também para pensarmos que se somos seres espirituais e não conseguimos contemplar todas as nossas memórias acásticas, todos os nossos processos de figuras entre matéria e antimatéria, entre processos de plano mental superior e esses desdobramentos naturais da alma, quem sabe até na manifestação física, como alguns vão dizer, dos 90% do DNA necessário, né? Que nada é ao acaso, não há algo que seja destruído, descartado, né? Tudo se transforma na natureza, né? Como Lavoisier já nos indicava isso em um dos fractais aqui encarnados de grande alma. Então, a nossa ideia sobre hoje, o nosso processo filosófico, trouxe algumas indicações de literaturas para que possamos prosseguir. Então, hoje vamos apenas dizer obrigado pela paciência, pelo interesse, e que seja essa pequena faísca, humildemente aqui trazida, que ela seja algo que possa alimentar outras criaturas com muitas outras projeções e possibilidades que possam ser utilizadas. Esta é apenas a nossa pequena contribuição nesse momento para gerar movimento. Então, ficamos por aqui. Saudações a todas as criaturas que seguem buscando e não se deixam levar pelas ilusões, ora imposta, ora projetada, inclusive de nós mesmos. Saudações.